teoria, o processo criativo é bem simples. Primeiro passo, você pede. Segundo passo, a resposta é dada. Terceiro passo, a resposta dada deve ser recebida. Mas por que na prática, às vezes parece que a gente não sai do lugar? Olá, Flor! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no Jardim da Lotus Viajante. Neste vídeo, nós vamos explorar melhor os 3 passos para a manifestação, porque afinal de contas, é disso que você quer saber, né? É isso que te interessa, não é mesmo? Chega desse papo de vibração e me dê logo uma receita pronta, fácil e rápida para eu conseguir o que eu quero. Vai me dizer que você nunca pensou isso? Pode me falar, eu não vou ficar chateada. Eu mesma já pensei isso. Mas, pela minha experiência, eu venho aprendendo que enquanto as manifestações forem mais importantes do que o meu próprio bem-estar, não dá para ir muito longe com isso. Porque por mais que você consiga conquistar aquilo que você quer, seja coisas, seja relacionamentos, seja trabalho, aquilo não vai ser suficiente. Vai sempre estar faltando alguma coisa, porque você não vai estar alinhado com o seu eu verdadeiro. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Várias coisas que eu desejei e que eu consegui antes de ter a maturidade que eu tenho hoje, não eram suficientes. Eu cheguei a morar num lugar que eu queria morar, eu cheguei a ter o relacionamento que eu queria ter, e mesmo assim eu estava infeliz. Eu cheguei a morar na cidade que eu queria morar, lá na França. E ainda assim, eu me lembro andando naquela cidade, naquele vilarejo, olhando para aquelas montanhas e me perguntando por que eu ainda não estou feliz, o que ainda está faltando, o que eu ainda não entendi. Eu ficava me questionando essas coisas e sentindo ainda um desconforto. Eu não me sentia plena. Eu sentia que eu estava ainda perdendo alguma coisa, que eu não estava vivendo exatamente aquilo que eu desejava viver. Então não eram as coisas, era eu comigo mesmo. Era o meu alinhamento com a fonte. Então, o convite aqui para explorar esses 3 passos para a manifestação é primeiro reconhecer que tudo o que você quer porque você busca a emoção que ter aquilo vai te causar. E que emoção é essa? Bem-estar. Você quer uma casa, um relacionamento, você quer saúde, você quer um trabalho com propósito. Por quê? Porque você quer se sentir bem, pleno, satisfeito. E essa nossa realização aqui nesse plano é também o desejo do nosso eu interior. E quando nós estamos vivendo qualquer coisa que seja diferente disso, que o nosso eu interior reconhece como sendo a única verdade, nós sofremos. Nós sentimos medos, dúvidas, raiva, inveja, porque a gente esquece quem nós verdadeiramente somos. E esse esquecimento é pecado. Isso é pecado. É pecado você estar aqui ignorante da sua verdadeira natureza. Pecado significa errar o alvo. E qual é esse alvo? É o seu eu verdadeiro. É você estar olhando para outra coisa em outra direção, diferente da fonte, diferente de Deus. Porque o seu eu interior, a fonte, Deus, ele te enxerga como sendo pura energia positiva, amor incondicional. Não é a linha de chegada que é o mais importante, é a caminhada. O mais importante é essa jornada. É você conseguir, neste plano, se conectar com o seu verdadeiro eu. Daí sim, as manifestações vão ter outro significado na sua vida. Daí sim, você vai conseguir desfrutar das coisas e não mais depender delas para que você seja feliz, para que você se sinta realizado. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que isso não é só papo paz e amor, de vibração. Isso tem fundamento. Isso é universal, isso é lei. E abrindo um parênteses aí para fazer uma analogia com a ciência, segundo cientistas que possuem uma visão de mundo quântica, não são 3 passos para que haja uma manifestação. São 7 etapas, ou 7 Is. E eu vou fazer esse paralelo com os ensinamentos de Abraham, justamente para desmistificar essa ideia de que na lei da atração é somente jogar ali uma intenção e ficar esperando que as coisas aconteçam. Tem sim a parte de você ter a sua intenção, tem sim a parte de você esperar, né, de você soltar, mas não é só isso. Quais são essas 7 etapas, os 7 Is? Primeiro, I de inspiração, intuição, intenção, imaginação, incubação, insight e implementação. Esses são os 7 Is. Fazendo um paralelo aí, vamos pegar os 4 primeiros Is, que é inspiração, intenção, intuição e imaginação, e vamos associá-los com o primeiro passo, que é quando você pede. Porque quando você inspira, quando você tem uma imaginação ali, quando você tem uma intenção, você está gerando um movimento.
ao redor de uma ideia. E isso é o início do momentum, né? E tem um vídeo que eu falo sobre momentum aqui no card, depois confira se te interessar, saber mais sobre isso. Tá tudo relacionado no primeiro passo. Segundo passo é a incubação, porque é o momento em que você espera. Porque não é trabalho nosso, é trabalho da fonte. A fonte se torna ali em vibração aquilo que você pediu, aquilo que você imaginou, aquilo que você intuiu, aquilo que você recebeu a inspiração. E a incubação por quê? Porque existe um tempo de gestação para que as coisas aconteçam. As coisas não acontecem instantaneamente ainda nesse plano. No entanto, quando nós recebemos um insight, isso é uma manifestação instantânea, porque é uma mensagem que vem direto da fonte. E insight e implementação é o terceiro passo, que é o nosso trabalho, que é nos tornar conscientes para perceber esse insight, que vai nos impulsionar para uma ação inspirada, que é uma ação em alinhamento. E aí sim é colocar a mão na massa, é implementar, é aquela ideia que tivemos, implementar aquela inspiração que a gente deixou um tempo ali de incubação e aí, pum, partiu para a ação, certo? Eu só quis fazer esse breve paralelo para aproveitar o que a ciência tem contribuído para a nossa compreensão sobre a natureza da mente e do universo. Agora sim, nós vamos focar nos 3 passos para a manifestação, segundo os ensinamentos de Abraham, que estão inclusive aqui no livro Peça e Será Atendido. Vou usar aí como um guia para esse vídeo. Mas antes, curte aqui esse vídeo se está fazendo sentido para você. Se não estiver fazendo sentido, não tem problema. Comenta aqui a sua opinião, sempre com muito respeito, com muito carinho, porque é importante a gente refletir juntos sobre isso e aprender a respeitar as diferenças. Como eu falei, o primeiro passo é trabalho nosso e é inevitável. Está acontecendo o tempo todo, você pede. E aqui no livro diz, a etapa 1, está como etapa, né? Mas etapa 1 é o primeiro passo. Acontece de maneira fácil e automática, pois todos os desejos, desde os mais discretos ou mesmo inconscientes, até os mais claros, precisos e vívidos, resultam das experiências vividas no dia a dia. Os desejos ou pedidos são subprodutos naturais da sua exposição ao ambiente cheio de variedades e contrastes onde você vive. Por isso, a etapa 1 acontece naturalmente. Esse primeiro passo está acontecendo naturalmente. Por exemplo, eu vim de uma família bem humilde, eu experimentei na minha infância muita escassez financeira, muito trabalho duro, e por isso eu desejei coisas diferentes. O meu contraste me mostrou uma coisa, por ter vivenciado aquilo, eu desejei ter mais abundância financeira, ter um trabalho com propósito. E isso está acontecendo assim o tempo todo. Quando a gente está doente, nós desejamos o quê? Mais saúde. Quando estamos em dúvida, desejamos ter mais clareza e por aí vai infinito, tá? Sempre acontecendo. O segundo passo não é trabalho nosso. O universo responde, ou seja, a fonte se torna em vibração aquilo que você pediu. E aqui está falando, na etapa 2, ou segundo passo, é uma etapa simples, pois o trabalho não é seu, é do não físico, da força de Deus. Todas as coisas que você pede, pequenas ou grandes, são imediatamente acatadas e respondidas. Quando você pede, é atendido sempre. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas eu não concordo com isso, porque eu tenho uma lista aqui de coisas, de desejos e que não foram atendidos. E isso acontece porque você não concluiu o terceiro passo, que é fundamental. Sem a conclusão desta etapa, as 2 primeiras podem passar despercebidas, o que não quer dizer que o seu desejo não foi respondido. Ele está lá em vibração, ele está lá no seu vórtice, você só não cumpriu o terceiro passo. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você pediu por mais dinheiro, primeiro passo. O segundo passo não é trabalho seu. A fonte já se tornou em vibração essa riqueza que você pediu, essa riqueza material. No terceiro passo, você não se sente merecedor de ter mais dinheiro, você vive reclamando que está sem dinheiro, você vive dizendo que as coisas são difíceis, que é difícil ter dinheiro, e você fica nesse ciclo. Ou seja, você acabou de deixar passar despercebidas os 2 primeiros passos. Você não está na mesma vibração daquilo que você pediu. O que não quer dizer que o seu pedido não foi atendido. Ele está lá, no vórtice, esperando a sua harmonia vibracional. Porque você está aqui, o que você pediu está aqui, e você está aqui. Então, tá só esperando você chegar aqui para poder, perceber aquilo na sua realidade. E se você quiser saber mais sobre vórtice, tem também um vídeo que eu fiz sobre isso aqui no card, recomendo. Então, o terceiro passo é trabalho nosso, é a arte da permissão. É você se tornar receptivo, é você estar na mesma frequência daquilo que pediu. E aqui no livro diz o seguinte,
A terceira etapa, o terceiro passo, é a aplicação prática da arte da permissão. É a razão da existência do seu sistema de orientação. É a etapa na qual você ajusta a frequência vibracional do seu ser para sintonizar com a frequência vibracional do seu desejo, aquilo que eu acabei de falar. Se não estiver na frequência adequada para receber, mesmo que seus desejos tenham sido respondidos, você não vai perceber e terá a impressão de que eles não foram respondidos. Isso não significa que não tenham sido ouvidos. O que aconteceu é que suas vibrações não estavam sintonizadas e você não deixou a resposta entrar. Ele até dá um exemplo que funciona da mesma forma que a frequência de rádio. Você não consegue ouvir uma rádio se você não sintonizar certinho naquela estação. É a mesma coisa. Enquanto você não estiver se sentindo não estiver vibrando na mesma vibração do que você desejou, não tem como você perceber na sua realidade física manifestada. Então, tudo tem os seus dois lados. Na verdade, todo assunto são dois assuntos. Numa extremidade o que você deseja, na outra o que você não deseja, ou a ausência do que você deseja. E o que acontece muitas vezes é que a gente acha que está pensando naquilo que deseja, quando na verdade está pensando naquilo que não deseja, ou na ausência daquilo. É o que acontece, por exemplo, quando você pede, eu não quero ficar doente, eu não quero passar por necessidade, não quero sofrer no meu próximo relacionamento, por exemplo. Na verdade, o não é um sim. Dentro de um universo onde tudo é inclusivo, não existe não. Não pense em uma banana. O que você pensou? Qual que foi a primeira imagem que veio na sua mente? Tem muito mais o que falar sobre isso, mas o legal é você colocar em prática. Eu recomendo a leitura do livro Peça e Será Atendido. E em breve terá um novo grupo Permita-se para a gente praticar juntos. Se você não conhece o Permita-se, é um grupo online de prática sobre tudo isso que eu estou falando aqui, mas focado na prática. Eu acompanho durante 21 dias o grupo com meditações, com outras práticas direcionadas. E se você tem interesse, entre para o nosso jardim no Telegram para ficar por dentro. O link está aqui na descrição. Gratidão por me acompanhar nesse vídeo e até um próximo vídeo. Namastê! Não é possível que você sinta sistematicamente emoções positivas a respeito de alguma coisa e ela dê errado, assim como não é possível que você tenha uma ideia negativa sobre algo e dê certo. Seus sentimentos lhe dirão se você está permitindo ou não a entrada do seu bem-estar natural.